O Castro, convidado do 15º episódio desta minha demanda pelas boxes do país, para falar com pessoas que eu acho que têm valor para acrescentar para a comunidade. Tens 44 anos, não é? Estávamos a falar há um bocadinho do teu passado. Também já começaste há muito tempo como PT, em grandes health clubs, muita formação, e ultimamente tens investido nesta área do weightlifting. Então hoje o tema será esse, que seja de grande valor para todos os treinadores. Antes de começar o episódio, vamos apresentar a melhor marca de sempre de pavimentação mundial, pá! Geometric Target. Graças a eles conseguimos manter este projeto. É o chão oficial da minha box. Felizmente muitas boxes por onde tenho passado também é o pavimento que utilizam, portanto fazem escolhas acertadas. Começar então, primeira pergunta para ti. Já falámos um bocadinho em off sobre este assunto, vamos então agora iniciá-lo. Eu vi um podcast sobre a aprendizagem do snatch, do Josh Everett, no CrossFit Journal, e ele diz que quando começa a ensinar o snatch, ele começa sempre da hip, portanto da anca para cima. E ele explica porquê, porque segundo ele, todos os erros começam a aparecer quando começamos a aproximar a barra do chão, costas a arredondar, olhar para o chão, joelhos para dentro, etc. Então começa só com shrug, puxada alta, muscle snatch, etc. Diz-me tu, Hugo, com toda a tua experiência em várias escolas, como é que tu começas a ensinar o snatch a alunos iniciantes? O que é que queres ver em cada parte, em cada progressão, os feedbacks que dás, formas de corrigir erros, etc. E por isso vamos passar ali por uma parte muito prática em que tu vais falando e demonstrando, que acho que tem mais valor para quem nos vê em casa. Ok. Eu começo a progressão sempre de cima para baixo, porque acho que é mais fácil de aprender desta forma. Portanto, eu concordo com o Greg, mas só que acho que de cima para baixo eu consigo perceber melhor como é que eu vou fazer o movimento. Portanto, vou fazer primeiro o movimento negativamente, tá? Porque, por exemplo, para trancar as costas, eu quero começar por trancar as costas para depois começar a poder descer sempre com as costas trancadas. Então é mais fácil se eu pôr uma barra ou um PVC no aluno, ok? Cá em cima na anca, e começar daqui para baixo. Portanto, o que eu quero ver aqui é as linhas naturais das costas e quero manter o aluno sempre com as costas bloqueadas até conseguir ganhar mobilidade suficiente para vir até ao chão. Portanto, a progressão vai ser essencialmente da anca para o joelho, do joelho para baixo, para a primeira puxada, certo? E depois é que começamos para cima. Portanto, diferente do que ele fala. Ok. Da mesma forma, começa daqui para baixo. Portanto, eu vou primeiro, e acho que primeiro tenho que ensinar a fazer um press, porque ninguém vai levantar uma barra daqui sem fazer um press primeiro. Portanto, eu não acho que começar da anca para cima que vá ajudar grande coisa. Há alunos que têm uma percepção corporal melhor ou que já têm uma educação física, por assim dizer, mais apurada ou melhor, e esses sim podem fazer isso. Mas, como eu não conheço os alunos e quando eles chegam à minha aula eu não sei que tipo de preparação física é que eles tiveram ou que educação física é que eles tiveram, eu vou primeiro ensinar o press. Portanto, daqui eu vou novamente ensinar a fazer o press, certo? E depois daqui é que eu vou ensinar a fazer o squat. Porque eu concordo que quando vamos baixando, vamos começando a ter problemas, mas vamos ter que o fazer. Principalmente quando estamos a falar num exercício como o snatch, altamente complexo, não é? Nós temos que perceber o ponto de início e o ponto de chegada. Portanto, o princípio do exercício e o final do exercício. E por isso eu gosto de ensinar assim, desta forma. Imagina que sou um aluno novo, okay. Não é? Pouca consciência corporal, vou ter, se calhar, 4 ou 5 erros assim, muito chamativos, muito graves. Okay. Tu não podes apontar logo esses 4 ou 5? Posso. Demasiada informação para um aluno novo, terminologias diferentes. Diz-me 2 ou 3 aspectos principais que tu queres priorizar nos feedbacks que vais dar e na forma como o aluno
vai estar nas posições... No movimento do snatch, certo? Ok. Portanto, eu diria que uma coisa muito importante é saber utilizar as pernas, primeiro, não é? Porque o levantamento do snatch é principalmente saber utilizar as pernas. Há uma coordenação grande, mas primeiro o saber utilizar as pernas. Portanto, quando se fizer a puxada até ao fim, a tripla extensão, começar a utilizar essa extensão e em explosão, não é? Não é só a tripla extensão, mas também tem que saber utilizar. Portanto, eu diria que coisas importantes serão essa extensão da perna, primeiro, trancar as costas, saber trancar as costas e manter o ângulo das costas em todo o movimento. Tá? Depois, o agachamento em si, e perceber que o agachamento não é só um movimento de pernas, que é um movimento do corpo todo e que tem que saber trancar as costas também para poder fazer o agachamento e utilizar melhor as pernas e não estarem tão preocupados com o resto. Okay. Nós no CrossFit temos uma metodologia muito variada, não é? Que utiliza movimentos funcionais. O snatch é um movimento, tecnicamente, muito difícil. Ninguém vai levantar nada na vida em snatch. O Julian Pinot até diz em jeito de brincadeira que não há barras na natureza. Imagina que eu vou ter as coaches da minha aula, eu tenho 2 alunos iniciantes, que se calhar passaram 5 ou 10 minutos de drills pelo snatch. Diz-me o que é que achas de ensinarmos ou de adaptarmos o snatch com um slam ball over shoulder. E aí falo porquê? Porque podem ser alunos com pouca consciência corporal, podem ser alunos com pouca mobilidade no ombro, estruturas fracas, etc. E trabalhando com um slam ball over shoulder, bola próxima do seu centro de gravidade, próxima do corpo, estamos a fazer o mesmo processo da tripla extensão que vamos exigir no snatch. Achas que isso é uma boa forma de, em contexto de aula com um aluno em que não houve muito tempo a passar pelo snatch, um aluno que tem grandes fragilidades ainda, um contexto de ensinar o snatch, de fazer essa adaptação, de ter um padrão motor semelhante? Sim e não. Acho que é uma das formas, acho que pode ser uma das formas, com a slam ball, mas como o halterofilismo é uma arte muito específica, ou um desporto muito específico, requer que se utilize um material que seja idêntico, ou que, portanto, eu diria que o PVC vai ajudar melhor na consciência corporal do aluno, no movimento. Apesar de tudo, acho que nós temos outras ferramentas, como por exemplo o kettlebell, e eu já fiz muitas formações de kettlebell, acho que é super importante, até para os treinadores de CrossFit, terem essas formações, porque nós temos tendência a querer fazer sempre com mais carga, mais repetições, e não aprendemos corretamente a fazer os movimentos. Eu sou muito perfeccionista nesse tipo de coisas e acho que o kettlebell pode ser uma boa ferramenta para se conseguir trabalhar a tripla extensão, por exemplo. Por isso acho que o kettlebell será uma arma do treino de força que não se pode ignorar. Em relação ao Julian Pinot e ao treino funcional do Julian Pinot, eu acho também que não existe barra na natureza mas se estamos a discutir então o que é treino funcional ou o que é que deixa de ser treino funcional, para a função que será fazer um snatch, eu diria que uma bola serve, um kettlebell serve para o mesmo movimento. Agora, se é funcional ou não, se não existe na natureza... Mas aqui, claro, mas aqui eu refiro-me àquele aluno que chegou, está aqui connosco há 2 ou 3 aulas, não é? Que ainda não passou pelo snatch na parte de skills, não tem um movimento solidificado, se seria uma boa alternativa, ok. O princípio básico da tripla extensão, ele iria apropriar-se dele com... Sim, eu acho que o kettlebell pode ajudar nisso, pode ajudar principalmente também, lá está, como nós falámos na pergunta anterior, no perceber de trancar as costas para fazer o agachamento, por exemplo, em manter o trancar do cotovelo cá em cima num overhead, por exemplo, e vai ajudar também muito na mobilidade e no treino de mobilidade, para que depois se possa pegar numa barra e fazer as coisas com o mínimo de segurança e com o mínimo de consciência corporal. Sim. Pergunta seguinte, o nosso objetivo como coach é que os nossos alunos se movam bem. O Greg Glassman disse num artigo do CrossFit Journal que nós não devemos ensinar um snatch a quem não faz um overhead squat consistente com qualidade, e a mesma coisa, não devemos ensinar um overhead consistente, um overhead a quem não faz um air squat com qualidade. A pergunta para ti não é uma pergunta, eu gostava
que tu, como coach, me demonstrasse as timelines das progressões que tu utilizas no ensino do Snatch, as correções, esta progressão só passa desta para esta quando isto estiver solidificado. Quero que desde o início do movimento até ao final, ok? Quase como se fosse aqui em velocidade supersónica, me mostras como é que é todas as progressões, como é que são todas as progressões do ensino do Snatch. Começas com o PVC, com barra, etc. Ok? Ok. Há sempre a diferença, lá está, entre um atleta ou um aluno que vem pela primeira vez para fazer CrossFit. Apesar de tudo, eu concordo com o Greg Glassman que se deve começar primeiro pelo um agachamento. Uma pessoa que não faz um agachamento não vai fazer um agachamento com carga. Portanto, essa seria uma progressão. Portanto, há 3 exercícios fundamentais que o aluno tem que ter quando quer fazer qualquer movimento de movimento olímpico, que será o deadlift, ou uma puxada neste caso, não é? Porque há de ser diferente do deadlift, um agachamento e o press. Portanto, esses 3 movimentos são essenciais primeiro para que o aluno comece a fazer qualquer coisa que seja com a barra e a nível de movimentos olímpicos. Portanto, eu diria que ele primeiro tem que saber ir buscar uma carga do chão, não é? E tem que aprender a fazer um peso morto decentemente, neste caso a puxada, portanto, com a barra mais próximo possível. E lá está, João, aquilo que eu expliquei na primeira pergunta, de começar de cá de cima e de vir para baixo primeiro, em vez de estar a vir buscar a barra do chão para cima, que será logo muito mais desafiante para o atleta e principalmente para uma pessoa que não tem consciência corporal. Portanto, começar de cima, saber trancar as costas e começar a fazer a puxada calmamente, sempre devagar, portanto, dar muita importância ao movimento negativo, neste caso, para perceber se o aluno está ou não a manter os ângulos certos, para depois conseguir fazer decentemente o puxar a barra para cima. A segunda progressão será o press. Eu ensino o press de uma forma que aprendi com o Todorsky, na Ucrânia. No fundo, o press, nós temos que saber bloquear e temos que saber usar a escápula de uma forma uniforme. Okay? Portanto, temos que saber primeiro trancar. Eu sou apologista da rotação interna, portanto... Externa? Interna, não externa. Porque também, por ter estudado também com o Julian Pinot e perceber que a rotação interna aqui vai dar um torque maior e eu vou conseguir estar muito mais seguro e trancado com a barra. É uma coisa que sempre falamos de rotação externa. Exatamente. Não é de rotação externa. Mas engraçado é que o meu processo de aprendizagem foi o seguinte, em relação ao press. Eu primeiro fiz a formação do Julian Pinot e depois de ter feito fiquei muito confuso por causa das rotações internas, mesmo a nível das pernas e fiquei muito estranho com isto. Quando cheguei à Ucrânia, quando fui fazer o campo do Todorsky, o Todorsky facilmente explicou isso. Sim, ok, então vocês, se querem trancar a barra, fácil. Começam com o levantar os braços, com a rotação interna e depois o shrug. E daqui é que podem agachar. E assim estão trancados. E desta forma eu percebi muito melhor a forma biomecânica de trabalhar o movimento do press. Pronto, e é assim que eu ensino também os meus alunos a fazer o press. Percebes que é diferente da maioria, ou seja... É diferente, principalmente da escola americana. Da escola americana, que é sempre... E do CrossFit. Exatamente. Pronto. Mas, de qualquer das formas, acho que cada vez mais todos os coaches, mesmo de CrossFit, mesmo Burner e tudo, já começam a perceber que a rotação interna tem alguma razão de ser, principalmente quando se quer fazer mais força. E vêm os atletas de alta competição a fazer essa ligeira rotação interna, portanto estamos a falar de uma ligeira rotação interna do ombro, mas que realmente dá uma consistência à escápula completamente diferente do que a rotação externa. Apesar de tudo, eu vi na China também a fazerem rotações externas e os atletas dão-se bem com isso. São atletas também únicos, por isso a gente há de falar sobre isso depois. Ok, depois temos o agachamento, não é? Saber fazer o agachamento, portanto, o terceiro movimento que eu ensino aos principiantes. O agachamento. Saber fazer um agachamento é uma arte para mim. E pronto. E com isso, eu sempre que fui fazer alguma formação, sempre pergunto aos coaches como é que se faz um agachamento.
eu quero aprender mais sobre o agachamento, quero saber qual é a tua forma de ensinar a fazer o agachamento, porque estes movimentos, estes 3 movimentos básicos que eu falei agora, que eu referi, são dos mais importantes que a gente pode ter para os nossos alunos, e em qualquer aula e com qualquer pessoa que chegue a fazer uma aula nova, será sempre o básico dos básicos. E por isso, a partir daqui, aprender a fazer primeiro um agachamento nas costas, não é? Ou um air squat primeiro, depois eu diria saber fazer um back squat, certo? Depois fazer um front squat e um overhead squat. Eu gosto do overhead squat na parede, gosto de fazer aquela progressão na parede, ok? Porque ajuda a perceber o aluno também que tem de utilizar as costas e não só as pernas para fazer o agachamento. Exatamente, dá-lhe uma referência visual e corrige-lhe logo a flexão do tronco à frente. Porque ele percebe assim, pai, estou a fazer um esforço do caralho, como é que eu estou cá em baixo, estou a sofrer tanto? 10 segundos de exercício e eu já estou aqui assim estourado, ok? Porque é essa consciência corporal que a gente tem que passar aos alunos para que eles façam as coisas de uma forma mais perfeita e depois sim, as progressões com carga, com barra, e de uma forma diferente. Maravilha. Obrigado. Vi e fui acompanhando os teus training camps, as tuas viagens lá fora. Tu tens investido muito na tua formação como coach, seja com a escola russa, a escola ucraniana, também com a escola chinesa. Fala-me um bocadinho das diferentes características que cada metodologia tem e a forma que absorveste isso e que mudou, de que forma mudou depois no ensino para os teus alunos. Ok, eu comecei a fazer halterofilismo em Coimbra, no clube de Coimbra. Com o Alexandre? Com o Alexandre, não com o Alexandre, com outro senhor antes do Alexandre. Alexandre Brás. Alexandre Brás, grande treinador. Apesar de ter este tamanho, grande treinador. Grande treinador. E depois comecei a fazer crossfit e comecei a treinar com um treinador russo. A partir daí, eu acho que temos que perceber que todas as metodologias vêm da Rússia. Portanto, a escola-mãe é a Rússia e a partir daí temos aqui diferentes escolas ou diferentes especializações. E eu aprendi muito com a escola russa, mas quando fui para a China, porque logo a seguir, passado 2 anos, fui para a China, estar a treinar com o treinador russo, fui para a China e vi uma realidade completamente diferente. Primeiro temos que perceber que os chineses, na alta competição, estão fechados num campo desde os 5, 7 anos e que podem sair 2 vezes por ano, geralmente saem 2, 3 vezes por ano da escola para ter a sua vida pessoal, porque eles não têm vida pessoal. A vida pessoal deles é levantar, treinar, dormir, comer, treinar, recuperar, treinar e eles têm uma forma de encarar a metodologia completamente diferente. Portanto, eles são muito mais móveis, eles treinam muito a velocidade, portanto, os pés deslizam, não há saltos, que é a primeira coisa que nós aprendemos com a escola russa, é a saltar, e com os chineses não. Nós aprendemos a deslizar, a ser mais fluidos, a utilizar uma hiperextensão também, principalmente nas costas, mas só que são técnicas que precisam de muito tempo para se desenvolver, portanto não é uma coisa fácil e principalmente uma pessoa que vem de uma escola russa e passar para uma chinesa é muito complicado, Tens padrões motores apreendidos, não é? Só nessa diferença entre saltar ou deslizar faz toda a diferença. Depois, na hiperextensão também, no fim da segunda puxada, puxar as costas muito atrás é uma coisa que não se aprende na Rússia, aprende pelo contrário a bloquear as costas e a manter o ângulo e logo aí a barra, não há um contacto da barra. Eu quando fiz a formação, por exemplo, com o Klukov na Rússia, o Klukov dizia uma coisa que para nós faz todo o sentido, que é, tu queres levantar a barra, tu tens que ter um impacto, e se tiveres um impacto as coisas vão para a frente, enquanto que os chineses a barra fica o mais junto possível e vem o mais junto possível até o mais acima, que é para eu poder me pôr debaixo dela. E pronto, logo aí as diferenças são muito grandes. Na escola ucraniana eu aprendi
portanto, para mim é um aperfeiçoamento da escola russa. E eles aperfeiçoaram as coisas, eles têm PhD de halterofilismo, portanto, eu tive a sorte de estar com um treinador que era doutorado em halterofilismo e que faz parte também da seleção e como selecionador e como planeador como planeador de treino dos atletas, e eles são muito profissionais, principalmente nos movimentos. O que é que eles fazem? Por exemplo, o split jerk é um movimento que deixa de se utilizar cada vez mais pelos atletas e começa-se a utilizar o power jerk ou o squat jerk. Porque se nós pensarmos bem nos movimentos que fazemos, nós estamos sempre a afastar as pernas, não é? Portanto, estamos sempre a dar o salto, a afastar as pernas, e se tu vais para o split jerk, estás a fazer um movimento completamente diferente, sim, não é? E em vez de estares a passar as pernas para o lado, estás a passar as pernas para a frente. Portanto, no power jerk ou no squat jerk, tu mantens o mesmo movimento. Portanto, o padrão é igual. Se tu conseguires especializar os atletas nessa área, vai ser muito melhor e muito mais fácil deles apreenderem as coisas todas e de manterem os movimentos. Neste momento, ok, tens essa bagagem toda, és não digo sobretudo porque foste tu que também foste à procura e investiste. Na forma de ensinar os teus alunos, por exemplo, na parte dos pés, deslizam ou saltam? Saltam, sem dúvida nenhuma. Okay. Acho que, lá está, é muito mais fácil nós ensinarmos a pessoa. Não quer dizer que eu não tenha alunos que façam o deslize bem feito e que eu acho que o ter aprendido estas escolas todas, João, vai-me ajudar também a olhar para um atleta e dizer assim, ok, tu enquadras-te mais neste tipo de técnica, ou enquadras-te mais neste tipo de metodologia. Nem vais ver isso como um erro, não, tu vais ver, ok, é a tua adaptação pessoal. Exatamente, okay. Portanto, eu tenho atletas que, por exemplo, que mantêm a barra muito junto ao corpo e que eu diria logo que se adaptam muito mais facilmente a uma metodologia chinesa, têm é que saber meter debaixo da barra, têm que ir bem abaixo na barra, mas depois há outros que não conseguem perceber o contacto e que fazer perceber o contacto da barra também os vai ajudar, portanto vou mais para a metodologia russa, já tem a ver com a tipologia também do atleta. Sim, do atleta. E por falar em atleta, o Castro é coach, mas também é atleta, tens marcas e recordes, não é? Sim. De haltero na tua idade. Diz-me, com essa tua experiência toda, fala um bocadinho da tua preparação anual, como é que divides o ano, em que fases, o que é que queres atingir em cada fase, etc, para nós termos um bocadinho de conhecimento também do que é a preparação de um atleta de haltero. Ok, então eu geralmente faço um plano onde tenho os meus micro, meso, microciclos. A tua época começa quando? A minha época começa conforme os campeonatos que eu quero ir. E geralmente o campeonato de Masters nacional eu faço questão em ir, os nacionais muitas vezes não estou cá, mas também gosto de ir, ou equipas também, portanto tem a ver às vezes com as competições que eu tenho durante o ano. Cada fase, como é que divide? Ok, isto é o teu planeamento anual, começa com que fase, o que é que queres atingir nessa fase, o que é que depois passas dessa para que fase, o que é que queres atingir, sempre assim sucessivamente. Então eu acredito muito que a gente tem que ter primeiro uma fase preparatória ou básica, onde vamos fazer uma condição física geral, que eu diria que é um tipo de treino mais crossfit. Onde há estímulos diferentes, onde levantamos mais objetos estranhos e onde vamos utilizar a barra mais com um volume maior, portanto os movimentos olímpicos serão com um volume muito maior do que é normal no resto da época. A partir daí eu vou para uma fase de especial, que eu diria que é para corrigir mais os erros, principalmente dos levantamentos, e aí posso fazer exercícios tipo déficits, faço também hangs, blocos, coisas desse género. Depois temos uma fase pré-competição, que eu também gosto de ter, não muito grande, mas uma fase de pré-competição, onde utilizo muito já os movimentos clássicos, onde o back squat e o front squat vão ser super importantes e melhorar essas marcas para conseguir ter mais facilidade nos movimentos, e o que eu incluo geralmente nessa fase também
serão os finishers. Carries, com yolks, levantamentos com o saco, com o sandbag, kettlebell. Portanto, eu faço muitos finishers no fim, depois do treino, porque acho que me ajuda também a nível articular e motor depois a sair um bocadinho da barra. Da barra. Pegando então nisso mesmo, ainda bem que foste por aí, pegando nos teus finishers para ti com objetos estranhos, o Julian Pinot diz que neste momento ele tinha um agachamento de 500 e tal libras, pelo que me disse, depois nem percebi se devia ser back squat, mas que prefere usar muito mais com ele e com os seus alunos sandbags, são bolas pesadas, etc, para fazer os agachamentos até do que a própria barra. Diz que o ajuda a ter um melhor padrão motor, grande recrutamento do core. Diz-me agora, esse tipo de material estranho, de que forma é que tu o utilizas na preparação dos teus atletas de haltero? Imagina que estás a seguir um atleta de halterofilismo, em que fase é que tu utilizas esse tipo de material na preparação dele? Eu diria, eu utilizo mais com o atleta especificamente, utilizo mais na fase básica, portanto na primeira fase, na primeira fase, na preparatória, e depois na fase seguinte. Não gosto de utilizar muito porque gosto de especializar, principalmente nós não temos atletas profissionais e isso foi uma coisa que eu comecei a distinguir rapidamente. Nós temos que perceber que uma coisa é um atleta de alta competição, que é uma pessoa que vem desde os 7, 10, 12 anos a fazer halterofilismo, e outra coisa é uma pessoa que começa aos 20, aos 18 ou mesmo aos 40 anos a fazer halterofilismo. E só isso, João, vai ser muito diferente na aprendizagem. Portanto, nós vamos estar, se calhar, a lutar contra erros que a pessoa faz com a barra básicos, e portanto essas fases vão ser um bocadinho maiores. Sim, e erros que se calhar já vêm com 20 anos, que nós não conseguimos, não é? Padrões motores com 20 anos, que não conseguimos corrigir num ano até. Por isso é que acho que é importante também irmos para as coisas clássicas, para esses alunos, não é? Que estamos a falar de alunos amadores de halterofilismo, mas não quer dizer que não ponha alguma preparação ou alguns exercícios com objetos estranhos. Acho que o agachamento, por exemplo, com os sacos, é sempre muito melhor a nível articular do que a barra. Acho que a barra realmente é um challenge, é um challenge e exige também muito tempo para se aperfeiçoar aquele movimento, seja back squat, front squat ou overhead squat, por exemplo. O Charles Poliquin diz uma coisa, que é uma verdade, mas que é bastante interessante. E é bastante interessante porque se calhar aqui há um tempo tínhamos aquele mito de que se fôssemos aerobicamente capazes éramos pessoas mais saudáveis, mas na realidade a força e a massa muscular é que são os melhores preditores de longevidade. E com base nisto, como é que tu, como coach e também como personal trainer e também nós como box owners, como agentes influenciadores do fitness, como é que nós devemos fazer passar a mensagem para estas populações mais idosas que, para melhorar a sua qualidade de vida, a sua funcionalidade, para o seu sistema imunitário, etc., que o trabalho de força é muito importante, como é que essa mensagem deve chegar às pessoas? Eu vejo agora aqui o CrossFit Alpha Den a fazer até CrossFit Séniores, por exemplo, isso é uma forma. Tu como coach, o que é que me dizes? Porque se nós formos analisar a população alvo de uma turma de CrossFit, dos 50 anos para cima são minorias, não é? E são eles que, nesta fase da vida deles, vão beneficiar muito do trabalho de força, não é? Como é que achas que a mensagem deve passar em termos de box owners, de coaches, etc., de que esse trabalho é fundamental com o avançar das idades? Como treinador e como passei muitos anos a dar treinos a populações idosas e também tirei essa especialização, acho que eles, principalmente as populações idosas, têm sempre a tendência, e tu sabes isso perfeitamente também, João, que também como treinador, que eles dão atenção extrema a Deus, que é o doutor. Sou doutor,
o médico há de ser sempre o ditador de tudo aquilo que a pessoa faz na sua vida. E eu no Homes Place tive essa sorte de começar com essas populações idosas e a tentar-lhes explicar que já há ciência por trás do treino de força e que o treino de força vai-lhes trazer vantagens que são indiscutíveis já. É um facto. E portanto, tentei logo, desde o início, porque os médicos mandavam toda a gente para a piscina, como se sabe, houve uma altura que era toda a gente que queria fazer hidroginástica. E eu, mesmo como instrutor de hidroginástica, que na altura dava aulas de hidroginástica e de natação, dizia assim, não, vocês têm que ir para o ginásio e têm que fazer treino com impacto e têm que fazer treino de força, porque isso vai fazer com que a vossa sarcopénia, portanto estamos a falar da falta de óssea, exato, e muscular, vai melhorar, portanto vocês vão ter uma hipertrofia, portanto todas as vossas funções vão melhorar, as articulações, tudo vai melhorar, os ossos, mesmo as pessoas que já têm problemas a nível de densidade óssea, portanto de artrose, osteoporose, osteopénia, osteoporose grave, devem fazer esse tipo de treino. Então comecei a pô-los no ginásio, a fazer treinos, ou então o que é que eu fazia? Tirava as pessoas da piscina e começava já a pô-los a fazer uns agachamentos fora da piscina, e as pessoas começaram a perceber que, ok, então se eu fizer este tipo de treino, que também é funcional para eles, não é? Que durante o dia até me sinto melhor, tenho mais energia, eu acredito muito, e seguindo aqui assim também nos autores, o Pavel dizia uma coisa, uma articulação parada é uma articulação doente, e é verdade, para mim também quando a gente tem lesões e tudo, a tendência é sempre parar, não, o fisioterapeuta disse para eu não fazer nada, o médico disse para eu estar quieto, dei-me as costas. Pelo contrário, aumentar a circulação vai fazer com que passe mais facilmente essa inflamação na articulação e que a pessoa se volte a mexer mais rapidamente. Se estiver parado, nada vai acontecer. Vai continuar a tomar anti-inflamatórios, vai continuar a tomar outros comprimidos que só o vão prejudicar em vez de estar a ajudar. Por isso, e a vantagem de ter sempre coaches nas aulas de CrossFit é mesmo essa também, porque pode-te adaptar. Não é? Nós como coaches temos essa experiência, podemos ter 18 elementos numa aula, mas estamos a dar 4 treinos diferentes, muitas vezes adaptar consoante as limitações. E por isso é que eu também acho que é importante a nível do CrossFit, João, esta experiência de PT ajuda-nos muito a seccionar as pessoas e olhar para elas e de outra maneira e dizer assim, ok, tu deverias fazer mais isto, tu deverias fazer mais aquilo, e é um bocadinho o que faz, por exemplo, a OPEX nos Estados Unidos, não é? Eu gosto muito de Fitzgerald, não é? Fitzgerald, acho que ele tem das melhores escolas e eles diferenciam os treinos mesmo de CrossFit para cada um, portanto eles têm provavelmente 3 instrutores numa aula, onde vão olhar onde fazem uma avaliação física inicial a esses alunos e cada aluno tem o seu plano, não quer dizer que não façam o mesmo WOD, com pequenas adaptações, mas tu ainda não viste, tu vais começar a ver todos os episódios, portanto vais ter conhecimento que nós, CrossFit Mundial, já fazemos isso, isto é, temos... nós não chamamos nem fitness, nem competitors, por exemplo, como o Ben Bergeron chama, para não haver ali egos à mistura. Então é A1 e A2, o A1 em RX, tens a capacidade de fazer tudo o que lá está, o A2 são todas as progressões para daqui a um tempo tu conseguir chegar. Isso quer dizer que eu, João Simões, hoje posso na terça-feira estar a fazer o A1 porque tenho capacidade naqueles movimentos, mas na quarta-feira falta-me dominar aqueles movimentos, estou só a trabalhar as progressões, estou a fazer o A2, isso também em termos do WOD. Portanto, imagina que eu sou uma pessoa incapaz de fazer pull-up e o meu WOD tinha 3 rondas de 30 de chest to bar. Eu não ia ter intensidade, que é o que nós preconizamos no CrossFit, não é? Portanto, ia fazer um chest to bar strict, a saltar, ficava no chão, mexia os braços, estava ali, não saía dali, não é? Então, temos, por exemplo, 3 rondas de 10 de strict pull-ups e depois passas para outra tarefa, não é? Portanto, consegues ter a intensidade que queremos. Portanto, ficas com a informação e vais começar a ver os nossos vídeos. Toma o PEX, está bem? Só aqui para terminar, lá está, acho que a massa muscular e as pessoas, principalmente as populações idosas, têm que ter muita atenção sempre em manter a massa muscular, porque isso vai ser, todos os índices de saúde vão passar por aí. E se querem melhorar mesmo a nível metabólico e mesmo a nível hormonal, vão ter que passar pelo treino de força. Sérgio Vosso tinha num artigo, não quero estar em erro, que era mesmo isso, era qualquer coisa assim do género, whey é mais importante para quem? Para os nossos avós ou para os nossos netos?
ele falava, não é, com o avançar da idade, há uma degradação maior, a velocidade de degradação da massa muscular vai ser maior, portanto, muito mais importante o idoso começar com, por exemplo, com essa suplementação, com whey, para preservar a massa muscular o maior número de tempo possível. Quase a acabar, vamos para o nosso momento, professor Marcelo. O meu livro, recomendado no episódio anterior, foi do mesmo autor, que é o 8º Hábito da Eficácia à Grandeza, do Stephen Covey, que já fez, foi um sucesso, que era os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E este aqui é para ti, porquê? Porque para passarmos à grandeza, não é? Que é o que trata aqui o 8º hábito, tens passado à grandeza no sentido de investires muito em ti, na tua formação, e hoje és alguém que é uma voz, que é uma referência nesta área, portanto, é a recomendação, fica aqui. E agora vou-te pedir para recomendares também literatura boa para os nossos coaches, porque já começo a receber muitas mensagens no Instagram, etc. Pá, como é que era aquele livro, como é que era aquilo. Então acho que é interessante para os nossos coaches terem acesso à bibliografia que tu Claro que sim, claro que sim. E eu acho que, lá está, eu sou uma pessoa que gosto muito de ir buscar informação às fontes e principalmente à fonte real, à origem. E então eu trouxe várias coisas, principalmente porque não consigo estar só a dizer que este livro é que é o melhor. Acredito que a diferença de experiências é que vai enriquecer realmente, vai nos enriquecer como treinadores, e por isso tenho aqui várias coisas. Um dos livros que eu acho que é dos mais importantes para a nível de força, de treino de força, será este livro do Zatsiorsky e do Kramer. É um livro que fala principalmente do treino de força para pessoal sénior, para pessoal júnior, que fala de todas as fases, por isso, acho que combina aqui duas coisas super importantes. O treino de força na Rússia é das coisas mais estudadas também e mistura o treino de força russo com o treino de força americano. Portanto, informação valiosa aqui. O segundo livro que eu gosto de estudar e que é daquelas coisas que é um clássico, é o West Side Barbell Book of Methods, do Louis Simmons. Sim, clássico esse, sim. Quem quer treinar força, se não passar por aqui, não é este e este, do Wendler. O 531, do Jim Wendler. Eu fui para Alves, estive a fazer esse método agora, falámos disso num dos episódios agora. É super importante este também. Mostra-me. Ok. Depois eu tenho aqui do Roman, mais específico do halterofilismo. Ele foi visionário. Este livro é da volta de 1974, 1976, e onde o Roman começou este livro deu origem à metodologia búlgara. Ele começou a seccionar melhor as coisas e dizer, ok, não, estes atletas têm que treinar mais back squat, snatch e clean and jerk. Portanto, um livro importante, uma referência a nível do halterofilismo, já que não há muitas coisas no halterofilismo, não é? Sim. E que é difícil encontrar esse tipo de literatura. Depois, obviamente que eu também comecei porque era muito mais fácil aceder ao Greg Everett, que é um livro que se compra facilmente na internet, não é? O Olympic Weightlifting, também é uma referência. Este, para mim, também foi um bocadinho de um abrir olhos de algumas coisas. O Pavel é, sem dúvida, uma referência a nível mundial do treino de força. Kettlebell também, ok? Depois houve a Dragon Door, houve várias coisas na história dele, mas não deixa de ser um livro super interessante de ler e fácil. Fácil. Não tem muita ciência. Malta, hoje vamos ter livros com fartura. Ok. O do Carlos Santana, do treino funcional, é uma bíblia. Tive formação com ele. Uma formação com ele. Eu fiz várias formações, fiz mesmo a minha certificação de treino funcional, fiz com ele. Como é que chamava a escola dele, o Instituto Human Performance, é isso? Human Performance, sim. Exatamente. E é uma bíblia do treino funcional, portanto, para o pessoal do CrossFit, antes de haver CrossFit... É verdade, Gandom Splace, foram eles que me deram acesso à formação. Isto é o anterior do CrossFit, portanto, muitos treinadores querem saber as origens e como é que as coisas se desenvolveram, foi a partir daqui, foi a partir deste senhor. Ok, e no CrossFit, para mim, melhor do que o manual do CrossFit,
é o Power Speed Endurance do Brian McKenzie, que é Trabalhou lá. uma referência. Sim. Eu tive a sorte de estar com o sócio dele, com o Dave Catona, em Ferreira do Zezer, numa formação que foi única, para aí com 5 pessoas. O Cristiano conseguiu trazê-lo, não sei como. Tivemos lá uma semana a treinar e pronto, estes senhores sobre treino são gurus. São gurus. Para além de haver outros treinadores também que para mim são gurus, mas que não têm grandes coisas escritas, mas este senhor vale a pena tudo o que ele faz, o que ele escreve, o que ele diz, vale a pena ouvir. Coaches, temos aqui a literatura agora até ao verão, facilmente, mas isto só para os coaches que nas suas boxes têm chão da Geometric Target. Todos os outros continuem a comprar a revista Maria e a Visão, está bem? Episódio feito, muito obrigado, está feito. Tenham